Vamos conversar um pouquinho mais sobre Umbanda hoje, mais uma vez sobre mediunidade. A mediunidade, ela evolui ou é o médium que evolui? As sensações mediúnicas, elas evoluem ou é o médium que evolui as sensações mediúnicas? Vamos conversar sobre isso? Que tal? E aí, meus queridos e minhas queridas, vocês estão bom? Eu estou ótimo, mais uma vez por aqui, conversando com vocês um pouquinho mais sobre Umbanda. O nosso papo cara a cara, sem muita coisa, com muita simplicidade, para conversar sobre mediunidade. Um pouco mais, né, sobre mediunidade, esse assunto que é tão interessante, né? Para alguns é um mistério, para outros é revelação, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre mediunidade. Tá? Eu queria conversar com vocês sobre, será que a mediunidade ela evolui ou é o médium que evolui a mediunidade? Como assim? A gente percebe, todos os médiuns que passaram pelo desenvolvimento mediúnico, percebem que no começo do desenvolvimento as energias são muito diferentes. É uma magia, uma energia forte, né, no primeiro momento, e essa energia parece que ela vai baixando, né? Parece que ela vai diminuindo. Ou será que é o médium que está evoluindo e começa a sentir menos as energias, né? E em alguns casos, o médium, ele diminui a energia, de repente ela volta, né, com muita força. Então, por que isso acontece? Será que é a mediunidade que está evoluindo ou será que é o médium que está passando por momentos diferentes, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso aí, tá? E lembrar você que se você não conhece o nosso trabalho ainda, vai lá no nosso @Nossa Casa de Fé no Instagram, né, o nosso perfil do Instagram, lá tem muitas informações e mostra muito mais como que a gente é. Eu sou José João Neto, sou dirigente do terreiro de Umbanda Casa de Fé e o meu intuito aqui com você é levar uma informação simples, né, uma experiência, contar para você experiências que nós vivemos dentro do terreiro para ajudar você no seu processo de evolução espiritual. Beleza? Então, tudo que eu vou falar para vocês aqui, pessoal, não sei se tem teologia, se tem explicação teóloga, porque eu não sou teólogo, né? Eu sou um médium que vivo dentro do terreiro, né, dirigindo o terreiro, tem várias experiências que nós convivemos, né, diariamente, e eu quero falar para vocês aqui o que eu vivi, o que outros médiums também viveram e que nós conversamos, né, entre nós e conseguimos chegar nesse acordo, né, conseguimos chegar nessa conclusão. Conseguimos dizer assim, olha, eu acho que é assim. Não, mas será que não é daquele jeito? Acho que é. Entende? Então isso que eu estou passando para vocês aqui é experiência de terreiro, coisas que nós percebemos dentro do terreiro, vivemos dentro do terreiro e chegamos a essa conclusão, né? E eu acredito que passando essas informações para vocês podem ajudar todos, né, que estão passando pelo processo de desenvolvimento mediúnico e também podem ajudar aquelas pessoas que já passaram, mas não entenderam, né, o que é isso, o que pode ser isso que aconteceu. Beleza? Então chega de enrolação, vamos conversar. A gente percebe, pessoal, que no início do desenvolvimento mediúnico, o médium, quando ele chega no terreiro, quando ele vai começar o desenvolvimento mediúnico, talvez nas primeiras sessões, né, ou talvez não, ele sente muita energia, né? Muita energia está presente ali no momento. Tem os médiums, né, que tem os membros, né, do terreiro de Umbanda que vão começar os trabalhos como Cambone. Mas mesmo como Cambone, ele sente a energia ao redor dele, ele sente que tem tá diferente, né? A realidade dele ali, a sensação é diferente quando ele está dentro do terreiro de Umbanda. E quando esse médium vai sentar, né, a gente fala de sentar no toco, né, para meditar, para concentrar, para buscar o guia espiritual, buscar a energia, se elevar, ele sente uma energia muito forte, né? Alguns vão começar a sentir devagarinho, né, os tremeliques, vão começar a sentir devagarinho a presença mediúnica, outros já vão sentir muito forte. Talvez na segunda, terceira, quarta sessão essa energia vai ter crescendo, vai sentindo mais, né, até mesmo no dia a dia. E o que acontece? Depois de algum tempo, parece que essa energia ela diminui. Parece que essa energia ela diminui, sim, drasticamente. O médium já começa a sentar, ele já não começa a conseguir se concentrar tanto, porque ele fica preocupado, pô, mas eu não estou sentindo
a vibração, eu não estou sentindo o calor, nem o frio que eu sentia, talvez, os calafrios, os arrepios, né, o estômago embrulhando, talvez eu não estou sentindo mais isso, eu acho que eu não estou evoluindo na mediunidade. Bom, vamos lá, por que isso acontece? Primeiramente, o médium, quando ele começa no desenvolvimento mediúnico, ele está totalmente, as energias, vamos dizer que é totalmente desconhecidas para ele. Né? Talvez ele tenha sonhos, lapsos, ele tem momentos de mediunidade no seu dia a dia, mas quando ele senta no terreiro, quando ele senta lá no toco para buscar o guia espiritual, é diferente, tá? É ali que os canais estão abertos para os guias espirituais poderem se comunicar, né? Então, assim, se comunicar de forma mais intensa, né? Os guias podem se comunicar a todo momento com a gente, mas ali, quando você está concentrado, você está se elevando, buscando os guias espirituais, então as sensações são muito diferentes. E o que acontece é que naquele momento, né, nos primeiros momentos, o médium não está preparado para aquilo, ele não está acostumado com aquilo, então ele sente com muita força essas energias. Ele vai sentir com muita força essas energias. É a mesma coisa de você tomar um medicamento que você não está acostumado, um medicamento muito forte que você não está acostumado. Você vai sentir, opa, acho que o medicamento fez isso comigo. Mesma coisa, né? Eu acho que nesse momento que eu estou conectado aqui, estou buscando conexão, mexeu comigo, eu estou sentindo isso, né? Porém, se a gente for perceber, se você usa aquele medicamento com mais constância, lá na frente você para, né, de sentir aqueles, vamos dizer assim, para de ser anormal, você começa a se acostumar com aquilo. Mediunidade, mesma coisa. Tá? Com o avanço dela, você vai se acostumando com a mediunidade. Então ela deixa de ser aquele primeiro impacto muito forte e ela começa a ser mais amena, né? Você começa a se acostumar mais com ela, da mesma maneira que você pode se acostumar com um medicamento. Beleza? Então isso é normal. Mas, João, como é que eu vou saber se eu estou avançando na mediunidade se a energia baixou, eu já não sinto mais nada, né? Eu tenho essa baixa de energia, então eu não estou sentindo mais calor, eu não estou sentindo calafrio, eu não estou sentindo nem os arrepios. Como é que eu vou saber se eu estou evoluindo ou não? Se você deixa de sentir as vibrações, se você deixa de sentir as sensações, eu posso dizer para você que você não está evoluindo. Por quê? Porque no primeiro momento, o médium vai sentir a presença dos guias espirituais, óbvio. Ele vai sentir a presença dos guias espirituais. Só que a partir do momento que vamos entender melhor. Você vai se elevar para buscar o guia espiritual. O guia espiritual está muito alto, ele está num nível muito alto. Ele vai baixar a vibração dele para poder dar sinais para você, né? Só que a mediunidade ela tem que evoluir. Então o guia espiritual ele não vai baixar mais tanto a vibração dele. É necessário que você se eleve mais. Então, naquele momento que você deixou de sentir as vibrações, significa que o guia está exigindo que você se eleve mais, tá? É necessário que você se eleve mais. Como que eu vou me elevar mais? Mais meditação, mais estudo, né? Mais conhecimento de terreiro. Muitas vezes os preceitos vão te ajudar muito, né? Talvez você não esteja fazendo os preceitos ou esteja fazendo de maneira errada. Banhos de ervas, maneiras de preparação do médium. Tá? Principalmente estudo, tá? Principalmente experiência didática, estudo, tá? Então, é nesse momento que o médium fala assim, no primeiro momento, o médium vai sentir e falar assim, nossa, eu sou um médium muito forte, que eu estou sentindo tudo e tal, só que essa vibração ela vai baixar, né? Porque o médium ele deixa de se elevar, né? Então, é necessário ali naquele momento, o médium, vamos dizer assim, eu estou sentindo as vibrações, mas eu preciso estudar, eu preciso ir além, porque eu preciso me elevar mais, para chegar mais alto, né, para elevar as minhas energias, para o guia também poder chegar com mais energia junto a mim. É nesse momento que você vai perceber que é uma jogada de dois lados, né? É uma jogada que o guia está ali presente, mas o médium também tem que fazer a parte dele, tá? E o médium, mesmo que ele se dedique, mesmo que ele se eleve, estude bastante, né, tenha compromisso com a mediunidade, mesmo assim, as vibrações não serão iguais aos primeiros momentos da mediunidade, tá? As vibrações não serão iguais aos primeiros momentos mediúnicos,
Vamos dizer, os primeiros contatos mediúnicos. Por quê? Porque a gente tem que entender que a mediunidade ela vai evoluindo de acordo com o médium também evoluir. Então as sensações mediúnicas, elas mudam, tá bom? Elas mudam, porque aos poucos ali com a mediunidade vai evoluindo, o médium vai ficando mais sábio, né? Ele vai estudando, ele vai aprendendo mais no terreiro, ele vai vivendo mais, tendo vivência, né, de terreiro, experiência. Ele vai começar a enxergar as coisas de outra maneira, ele vai começar a enxergar as sensações mediúnicas, os trabalhos mediúnicos de outra maneira, né? E é obviamente que se você tem um outro ponto de vista, as suas sensações, né, a vibração, as energias que você emana também vão ser outras, vão ser diferentes, tá? Então, a gente chama isso, né, quando você consegue ter esse alinhamento, quando você consegue ter a evolução da mediunidade, você consegue, o médium está evoluindo e a mediunidade também está evoluindo, a gente chega num momento de constância da energia, né? É nesse momento, né, que a gente pode dizer assim, poxa, o médium está, né, avançando e o guia está junto do médium ali, né, tendo toda aquela preparação, todo aquele trabalho, né? E essa constância da energia é aquele momento que vai trazer muita dúvida para o médium, tá? Vai trazer muito assim, porque no primeiro momento o médium vai sentir muita vibração e ele vai falar assim, ó, tem presença. A sensação diminui, o médium fala, tenho que evoluir, né? Mas quando chega na constância, o médium fica muito assim, poxa, será que sou eu ou o guia? Será que eu não estou passando na frente, eu não estou abusando? Será que está tendo condição mediúnica? Por quê? Porque nesse momento de constância de energia, você e o guia vão estar num alinhamento muito próximo, vocês vão estar num alinhamento muito bom, né? E é hora do médium se soltar, né? A energia está constante, a energia está fluindo, a energia chega e ela descarrega, ela recarrega o médium, né? A constância de energia está fluindo, né? O médium vai sentir na pele? Vai sentir nos chakras, no estômago, né? Ele vai ter, às vezes, cabeça latejando, vai ter alguns sinais físicos? Vai ter, né? Mas a energia não se apresenta daquela forma tão forte, o guia não se apresenta daquela forma tão bruta, né? Tão forte, ele se apresenta de uma maneira mais amena, né? E no meio dessa constância de energia é que o médium vai começar a sentir, por exemplo, opa, peraí, essa sensação está diferente, pode ser um caboclo, pode ser um preto velho, mas quando é o preto velho é de tal maneira, quando é o caboclo é de outra maneira, é uma constância de energia, uma energia constante, tá? É uma energia que ela, durante todo o trabalho, ela não para, né? Porque às vezes no começo da mediunidade, a energia vem forte, mas ela some, ela vem forte, mas ela some, né? Aí depois o médium começa a evoluir, e começa a perceber de novo que a energia chega e some. Mas quando o médium evolui, aí o guia começa a ter mais energia constante, né? A energia você fica na vibração mais tempo, tá? Então a gente chama isso de constância de energia. E quando o médium se adapta a essa constância de energia, quando o médium consegue se adaptar a isso, consegue evoluir, o guia começa a falar, né? A evolução vai correr, né? Porque os gestos vão ser mais fáceis, as intuições, né, as palavras vão chegando na cabeça do médium, a mediunidade vai evoluir, a conexão espiritual vai existir, o médium vai se colocar, por exemplo, num papel de trabalhador já do terreiro, né, consegue dar alguns passes ali dentro, talvez para os membros da casa, pequenos atendimentos, consegue, né? E aí chega um momento que, se você chegou nesse momento de constância, evoluiu, teve conexão mediúnica, teve as provações mediúnicas, você vai chegar no momento do trabalho, que é a hora do médium trabalhar, né? Dar o atendimento, dar os passes, né? É hora do médium, junto com o guia espiritual, estar no trabalho de caridade, né? E nesse momento é mais uma evolução da mediunidade, mais uma evolução para o médium. Por quê? Porque o médium vai começar a lidar não somente com as energias dele, mas também com as energias das pessoas que buscam o terreiro. As energias das pessoas que buscam atendimento, né? E até ali o médium está acostumado basicamente com a energia dele, do guia,
né, da mediunidade ali, talvez faz alguns atendimentos, né, dentro da corrente, né, atendendo o pessoal da corrente, mas quando o médium tem que lidar, né, com as energias daquelas pessoas que estão visitando o terreiro, é um choque. Por quê? Porque cada pessoa traz uma energia. Então vai ter pessoas que vão sentar na frente do guia espiritual e o médium vai sentir uma alta de energia. Outras ele vai sentir uma baixa de energia, né? Então é mais uma evolução da mediunidade, mais uma evolução do processo mediúnico, tá? E ali o médium tem que se adaptar. Ele tem que se adaptar a essas energias. Então aí que entra o tanto que o conhecimento teórico é importante, o tanto que o desenvolvimento mediúnico na prática é importante para preparar o médium para esse momento. Mas você, médium, também tem que ter humildade de dizer: tive uma baixa energética. Cambone, direciona esse consulente, né, essa pessoa que está buscando atendimento, para outro guia, porque eu não estou bem. Tá? Mas aos poucos você vai se adaptando. E é óbvio, qualquer baixada de energia, você não pode se entregar, não. Nossa, senti que a energia baixou. Não se entrega fácil, não. Mantém a cabeça no lugar, busca em oração, busca concentração para dar aquela elevada na energia para o atendimento poder acontecer. Tá? Mas viu que a baixa foi drástica, né? Foi muito alta, e você está se sentindo mal fisicamente, aí você tem que ter humildade, né, de passar aquele atendimento para o próximo, tá? Então você vai ter, mas João, a energia chegou numa constância. Aqui a gente estava falando de constância de energia, né? Ela chegou numa constância, e aí depois eu evoluo, né, para a parte do trabalho, e aí eu vou ter uma instabilidade, uma inconstante, uma energia inconstante. Por quê? Porque no primeiro momento, né, naquele primeiro momento você vai estar, você e o guia, constante, numa energia constante. Depois entra um terceiro, né, uma terceira pessoa. Não é só você e o guia. Entra o consulente. Entra a pessoa que está indo para receber atendimento. Então, não é mais um círculo energético, passa a ser um triângulo, né? Ele depende de outros lados. Ele depende não só de você e do guia, mas também de uma terceira pessoa. E isso abala, isso mistura muitas energias. Mas você, como médium, e o guia também, como o seu guia espiritual, vão te preparar para isso. Você, como médium, vai ter que buscar preparação para isso. Para a energia durante o atendimento também se manter constante, tá? Mas isso é com o tempo, tá? E aí, você passou dessa fase. Aí a gente pode falar que você chegou no ponto que a gente chama de evolução mediúnica, né? Vamos dizer assim, o médium está evoluído. O médium chegou num processo onde ele aprendeu a lidar com as energias, né? Ele desenvolveu suas mediunidades. Lembrando que o médium, ele não é porque ele chegou nesse ponto que acabou o desenvolvimento dele, não. Não, o médium está em constante desenvolvimento. A gente vai se desenvolvendo até a morte, tá? Até os últimos dias de nossa vida. Então a gente fala que ele chegou num ponto que ele está desenvolvido porque ele acostumou com as energias. Ele consegue lidar melhor com as energias ali hoje. Não significa que ele chegou nesse ponto que ele tem que parar de estudar, que ele tem que parar de viver o terreiro. Não. Ele só chegou num ponto que a gente chama o médium de médium desenvolvido. É aquele médium que tem capacidade de lidar com as energias, entender as energias e sabe, né, vamos dizer, movimentar, né, ele sabe manipular aquelas energias, tá? É só isso. Então, vamos lá, a gente passa pelo início do desenvolvimento mediúnico, né, que é aquele momento de forte impacto energético. Vem a baixa de energia, né, que traz muitas dúvidas, né, para o médium, se ele está tendo vibração ou não. Aí o médium tem que se evoluir, ele chega no momento da constância de energia, né? O médium sente energia constante, ele está num processo que ele tem uma energia constante, né? Aí vem o trabalho, né? As energias do trabalho, que ele vai ter que se adaptar às energias das outras pessoas, né? E chega o desenvolvimento, né? Chega o desenvolvimento mediúnico, chega o desenvolvimento energético, né? Onde o médium está pronto, ele está pronto para
para trabalhar livremente, ele está pronto para sentir outras vibrações, né? Então a gente chega nesse ponto, tá? É muito importante dizer, pessoal, que durante todo esse processo de mediunidade, a mediunidade evolui, a mediunidade muda, as energias mudam. Por quê? Porque você também muda, o médium também muda. Quanto mais o médium estuda, quanto mais o médium evolui, mais as energias vão se apresentando para ele de maneira diferente, né? E lá na frente, quando a gente fala, já estou desenvolvido, né? Aprendi a lidar com as energias, aprendi a lidar com a mediunidade, consigo sentir, consigo descarregar, consigo entender melhor. Estou desenvolvido. Se você acha que está desenvolvido e que não precisa de mais evolução, você vai cair num buraco. Você vai perceber que você vai, em vez de evoluir, você vai regredir. Porque lembra que eu falei que chega num ponto que você tem que se elevar para chegar no guia espiritual? Depois de você aprender a lidar com as energias, se em algum momento você falar assim, eu não preciso mais de evolução porque eu já estou evoluído, o médium, ele vai sentir que as energias dos guias vão se afastar dele. Por quê? Porque faltou humildade ali do médium. Falta humildade naquele momento, né, do médium ali. Tá? Então o médium ele tem que ser sempre humilde. Ele tem que ter sempre muito cuidado com o que ele pratica, com o que ele faz. Por quê? Porque senão ele vai perder a constância da mediunidade. Tá? Então, perceba isso, que o médium ele tem que estar sempre muito bem preparado, os preceitos em dia. Não é porque ele desenvolveu a mediunidade que ele tem que deixar tudo para trás, não. Tudo que você aprendeu antes tem que ser sempre utilizado por você. Preceitos, preparação, banho de erva, humildade para se elevar ao guia espiritual, concentração. A meditação ela tem que ser sempre muito bem praticada, nem seja mesmo só dentro do terreiro, né? A se libertar das energias, descarregar as energias, aprender, se manter em aprendizado é sempre muito importante, tá? O médium que acha que chegou num ponto do desenvolvimento tem que parar de estudar, ele está totalmente, absolutamente errado, tá? Não caiam nessa ignorância. Então, a mediunidade evolui porque o médium evolui. Espero ter levado um pouco de conhecimento para você. Muito obrigado. Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de compartilhar. Compartilha com aquelas pessoas que você acredita que precisam desse conteúdo, que precisam desse conhecimento. Quer conhecer melhor a gente? No Instagram, @Nossa Casa de Fé, e também no Facebook, @Nossa Casa de Fé. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.